Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e ao nosso primeiro vídeo sobre o diário da gravidez. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Jaque, sou fisioterapeuta e eu sou fisioterapeuta aqui no interior do Paraná, numa cidade chamada Maringá. Eu reparei que eu ainda não tinha comentado aqui em algum dos vídeos aqui do YouTube de onde eu sou e um pouquinho da minha história. Então hoje eu vou abrir meu coração para vocês, contar um pouquinho sobre mim e como está sendo a minha primeira gestação. Então, para que vocês saibam, eu sou lá do interior de São Paulo, de uma cidade bem pequenininha chamada Cândido Mota. Eu fui para Londrina para fazer faculdade, eu sou fisioterapeuta formada pela UEL, a Universidade Estadual de Londrina, onde eu morei durante 5 anos e meio, mais ou menos. Eu morei do ano de 2013 até metade do ano de 2018, que foi quando eu me casei e me mudei aqui para Maringá. Eu sou fisioterapeuta aqui em Maringá, eu atendo tanto pilates quanto fisioterapia a domicílio e há 2 anos eu resolvi criar esse canal com o intuito de disseminar um pouco de conhecimento e levar esse conhecimento para mais pessoas. Com isso eu criei o canal no YouTube com alguns vídeos até que surgiu a oportunidade de falar um pouco mais sobre a diástase. Então eu vi que era uma deficiência muito grande de informações, né? E não tinham tantos conteúdos de qualidade na época. E a diástase é algo que pode ser resolvido com exercícios físicos. Então eu resolvi trazer mais conteúdos para vocês aqui no canal, porque eu vi que era uma necessidade e cada vez mais surgiam pessoas procurando mais informações sobre isso. Com isso, nós hoje já somamos aí quase 33 mil pessoas buscando ter mais qualidade de vida através dos exercícios. Eu tô na minha primeira gestação, eu tenho 30 anos, essa gestação ela foi uma gestação planejada e muito desejada. Eu descobri que eu estava grávida lá em dezembro, no dia 23 de dezembro do final do ano agora de 2023. Eu tinha uma viagem marcada para o dia 26, a minha primeira viagem para Buenos Aires. E eu acompanho a minha menstruação, ela sempre foi bem regular. E aí, como a gente já estava planejando engravidar, coincidiu de no mês anterior a gente ter relação no período fértil. Eu falei assim, bom, vou na farmácia comprar umas coisas que eu precisava para levar para viagem e eu acabei levando o teste mais vagabundo que tinha na farmácia, porque eu queria só um desencargo de consciência. Porque eu falei assim, se demorar para descer para mim no período da viagem, eu sei que tá tudo bem, que pode não ser uma gestação, para não ficar ali, né, com essa dúvida. E acabou que o teste deu positivo, o que deixou a gente muito feliz. E eu fiquei também muito feliz de descobrir ali antes, né, da viagem, antes do Natal, porque eu fiz o Natal em casa e eu tenho alunos maravilhosos. No final do ano eu ganhei muito vinho, muito champanhe. Eu já não sou uma pessoa de beber muito, né? Mas eu tinha planejado tomar um vinhozinho, tomar um golinho de champanhe, fazer ali a minha mimosa. E aí foi bom ter descoberto antes, porque assim a gente evitou qualquer tipo de bebida alcoólica. Então nós fomos para Buenos Aires, eu já estava grávida. Não consegui fazer meus exames, não consegui consultar nenhum médico, porque já era dia 23, né, mais finalzinho do dia, então não tinha contato, não ia conseguir contato com ninguém. Fui rezando muito para que desse tudo certo, com medo, né, de acontecer alguma coisa na viagem, mas foi tudo bem, foi tudo tranquilo. E esse meu primeiro trimestre gestacional, eu considero ele um período tranquilo. E aí eu vou contar para vocês como foi esse primeiro trimestre, né? Algumas alterações no corpo que eu senti, algumas coisas que eu reparei, outras, né, que a gente veio vivenciando, né? Eu acho que primeiro de tudo, eu fiz o teste por desencargo de consciência, mas eu trabalho muito e no final do ano, com calor, né, com excesso de carga de trabalho, antes de tirar esse período de recesso, eu estava muito cansada e estava me sentindo muito sonolenta. Então, um dia antes, eu marquei, né, de fazer as unhas para ir viajar com as unhas feitas. E eu lembro que eu cheguei na manicure e ela fazendo minha unha, eu quase dormi sentada na cadeira. E eu sou uma pessoa que sinto sono, mas não fico caindo por aí, né? Eu falei, olha, estranho. Ou eu tô muito cansada ou eu tô grávida. Tá, passou. Geralmente no meu período menstrual eu tenho enjoo, eu tenho sono, essas sensações de peito dolorido. Então assim, podia ser, mas também podia não ser uma gestação, porque até então estava tudo dentro da normalidade, coisas que eu sentia assim todo mês e era normal para mim.
Eu fui viajar, tudo bem na viagem, não tive ânsia, não tive nada, não tive enjoo, nada. Só um pouco mais de sono, mas porque em viagem a gente acha que vai descansar e acaba andando um monte. Daí teve um dia que a gente quis conhecer alguns lugares específicos ali de Buenos Aires. Vamos andando? Vamos. Quando a gente viu no final do dia, a gente tinha andado 15 quilômetros num único dia e tava calor, porque dezembro lá é tão quente quanto aqui. Então a gente andou muito no outro dia, eu só queria dormir porque eu fiquei muito cansada. Voltando de lá, aí os sintomas começaram a aparecer. Que sintomas são esses? Eu acho que o que eu mais reparei foi o peito inchado, porque eu não tenho muito peito, então ele aumentou e ficou muito sensível a ponto de não conseguir ficar mais sem um top, sem um sutiã de academia, sem um top de academia, sem um sutiã normal, porque estava muito sensível, então eu acordava no meio da noite quando eu ia virar. Porque eu sou uma pessoa que dorme de barriga pra cima, mas se mexe muito à noite, então eu viro pros lados. E toda vez que eu ia virar, doía, eu acordava. Eu falei, mas gente, não é possível. E eu acho que foi isso. Eu tive sono, mas em pouca quantidade. Eu tive um inchaço, assim, na região abdominal inferior, aonde tá ali a região do útero. Então, assim, eu já gosto de roupas mais soltinhas, mais larguinhas, tirando, né, a roupa de ginástica que a gente usa todos os dias. E aí eu percebi assim que não dava para usar nada que me apertasse, porque a sensação de estar apertado ali na região da cintura estava incomodando e dolorido. Eu tive pouco enjoo, assim. Eu tive algumas pacientes que passaram muito mal no primeiro trimestre gestacional. Então eu considero assim que eu passei super bem, porque foi tão pouco enjoo que foram assim um ou outro. Não consegui tomar remédio para enjoo, porque o remédio que a médica indicou, que é aquele Vonal, que é comum tomar, né, para enjoo, ele é muito doce e aí eu não conseguia tomar aquilo, porque aquilo me dava enjoo, me dava vontade de vomitar. Então eu bebia muita água gelada com muito gelo, limão, coisa azeda, isso aí me ajudou a passar por esse período tranquilamente, mesmo sendo pouco quando a gente incomoda, né? Sono, eu tinha alguns picos de sono. Eu lembro um dia que eu tava voltando pra casa na hora do almoço e aí eu tava com muito sono. Eu fiquei com medo de dirigir pra voltar pra casa porque eu tava com muito sono. Eu falei, mas gente, será que eu vou ter que parar? Eu vou ter que estacionar, eu vou ter que tirar um cochilo pra depois continuar e chegar em casa. E aí eu vim assim super desperta no carro, com medo de fechar o olho e dormir. E aí eu cheguei em casa, eu estacionei o carro, eu entrei, me deu um pico de adrenalina, que eu almocei correndo, eu fui fazer faxina na casa, eu fui organizar a casa, então assim, acho que eram oscilações hormonais, isso me deixou assim, eu falei, de não conseguir entender de onde vinha tanto sono e de repente vinha tanta energia. E assim foi, até que passou. Eu tô hoje de 17 semanas, eu tô grávida de um menino, que eu não lembro se eu já tinha comentado aqui. Eu fiz o exame de sexagem fetal ali na 9ª, 10ª semana, e aí deu que quem tá vindo aí para aumentar a nossa família, para alegrar a nossa família é o Augusto. Como eu falei, é o meu primeiro filho, ele é o primeiro neto dos dois lados, então ele vai ser muito amado, ele já tá sendo muito... vai ser recebido com muita ansiedade por todo mundo, né? Porque era uma coisa que todo mundo queria também, que a família toda queria. Eu tive também, agora que minha barriga tá começando a crescer, eu não tive, assim, aquele crescimento exponencial. Eu falo, assim, que ele tá crescendo bem de dentro pra fora, porque o que eu reparei no meu corpo de mudanças físicas, além do seio, né? Eu perdi a cintura, então eu fiquei um pouquinho mais quadrada, e meu umbigo era uma linhazinha que eu nunca enxergava o fundo, de repente, do dia pra noite, deu um buraco onde eu consigo ver o fundo. Mas ele não estufou, ele só abriu. E aí, agora eu sinto mais a região mais inferior. Eu já sinto o Augusto desde das 12, 13 semanas, mas eu percebo porque eu tenho consciência corporal, porque no começo eu colocava a mão, e aí quando eu colocava a mão e me concentrava, eu conseguia sentir melhor ali a região. Então a gente tem bastante movimento do intestino, daí no começo você fica com medo de não ser o bebê, de ser o intestino, mas aí por ter essa percepção corporal eu conseguia perceber que não era o intestino, não era nada visceral, e sim era ele. Agora eu já sinto ele dando uns chutinhos. Ontem ele tava super animado, inclusive ele gosta de mexer quando eu tô comendo.
Falei assim, que esse vai ser dos nossos, ele vai gostar de comer. Porque é começar a comer, ou às vezes eu tô no meio da minha refeição, aí ele começa a dar uns pulinhos. Quando eu tô sentada assim, ou eu deito e viro de lado, aí eu sinto que ele também se ajusta a posição, então você sente que ele tá virando, sabe? Tem hora que é gostoso, tem hora que eu fico assim meio agoniada, porque é muito diferente, né? Nunca tinha sentido. E essa gestação, eu tô tomando muito cuidado comigo, com o meu corpo, para me manter saudável e principalmente para me manter tranquila, porque eu sou uma pessoa ansiosa e aí existem coisas que a gente não consegue controlar e é aquela oscilação hormonal e aquele medo, porque a gente não sabe se tá tudo bem toda hora. Então eu tô tentando levar o mais tranquila possível. Sabe, assim, de saber que mesmo o dia que não tá tudo muito bem, que você tá meio esquisita, vai passar. Porque às vezes é muita questão hormonal, né? Os hormônios ali do primeiro trimestre, eles dobram a cada 48 horas. Isso para ajudar a fixar o bebê, para ajudar, né, nessa multiplicação celular do próprio bebê. E aí a gente tem muita oscilação. Então é se permitir sentir, né, essas oscilações e saber que passa e que o importante é estar tudo bem. Eu tenho alguns probleminhas aí que eu tenho que me cuidar agora nesse período gestacional. Então eu já tenho problemas de circulação um pouco antes de engravidar. Eu fui no meu vascular e eu descobri que eu tô com 2 veias já estouradas, então 2 varizes. E aí eu conversei com ele e ele falou, Jaque, se você tá pensando em engravidar, eu aconselho que você tente aí até o final do ano, para que o final da sua gestação seja num período mais fresco, para que você não tenha tanto inchaço nas pernas, né? E eu sou uma pessoa que trabalha o dia inteiro em pé. E eu já tenho esse problema porque ele é um problema genético. Minha mãe, minha avó já sofriam com esse problema. Minha mãe, inclusive, já fez cirurgia de varizes, né? E eu acompanho desde os meus 15 anos, porque eu tenho a pele da perna bem branquinha, então você consegue ver ali todo o mapa venoso. E aí eu fui nele, eu descobri que eu tenho, né, 2 vezes estouradas. Daí ele falou assim, olha, engravida primeiro, tenha seus filhos e depois a gente faz a cirurgia, porque pode ser que estoure novamente. Só que é algo que incomoda, tanto fisicamente quanto esteticamente. E aí eu falei assim, olha, eu vou esperar o Augusto nascer e eu vou ver alguma coisa pra me fazer, pra pelo menos aí cauterizar essas 2 vezes que estão estouradas. Porque a gente sente que tem um aumento de temperatura na perna, aquela ondulação em cima da pele também me incomoda bastante. E aí nessa consulta eu também descobri que tenho lipedema, que é esse acúmulo de gordura anormal, né, nos membros inferiores. No meu caso é na coxa, ele é grau 1, não é tão severo, mas porque eu sou uma pessoa ativa, que se alimenta bem, que faz atividade física e vive ali controlando esses aspectos, né, no dia a dia. Então são coisas que eu tenho que tomar cuidado para não engordar tanto no período gestacional, para não prejudicar a questão da circulação, para não aumentar ainda mais esse lipedema. Então eu tô ali com a minha nutricionista, com os hábitos diários, né, de cuidados para conseguir levar essa gestação até o final e tá bem, tá com saúde, para mim conseguir continuar trabalhando ali até onde der, porque o Augusto ele está previsto para o final de agosto, né? Então eu pretendo ir ali com a minha rotina até começo, aí conversa com a médica para saber se tá tudo bem e tentar levar ali até, quem sabe, o meio de agosto, porque eu atendo em tempo integral, né, pilates e fisioterapia domiciliar. E eu pretendo levar a gestação assim, de uma forma bem tranquila, né, porque é a primeira gestação, a gente tem toda a ansiedade, a gente tem todo aquele medo. E aí tentar ir administrando isso para tentar ter uma gestação o mais saudável possível e o mais tranquila possível. E com isso eu quero trazer vocês mais pertinho de mim. Para quem tá aqui, já teve bebê, eu quero saber e compartilhar, né? Quero essas compartilhação agora do outro lado, né? De dicas de vocês para me ajudar a passar por esse período. O que valeu a pena, o que não valeu a pena, montar enxoval, não comecei a fazer nada ainda. Mas o Augusto já ganhou muita coisa, né? Porque eu tenho alunos muito queridos, pacientes muito queridos, que quando ficaram sabendo, até a saída de maternidade dele, eu já ganhei a coisa mais fofa de uma pacientinha minha muito querida, de 82 anos, toda feliz quando descobriu que ia ter um netinho postiço. E aí agora a gente comprou algumas coisinhas, não comecei a montar o quarto ainda, porque eu acho que tá meio cedo, mas como a gente tá ganhando muita coisa, eu não tenho onde pôr. E eu já conversei com meu marido que a gente vai ter que organizar o quartinho dele pra
para pelo menos ter onde guardar as roupinhas deles, sabe? E aí a gente vai montar também, e aí eu vou mostrar pra vocês como vai ser, aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou. Eu tô fazendo acompanhamento com a minha obstetra, então isso assim, desde que eu consegui voltar de viagem, eu já agendei a consulta com ela. E aí pra fazer um acompanhamento certinho até o final dessa gestação. Não sei ainda a via de parto, eu tô bem aberta, eu tô bem tranquila quanto a isso. Mas eu vou trazer aqui para vocês para falar sobre também exercícios específicos para esse período gestacional, porque eu tô muito bem, porém eu tô sentindo muita dor ali na região de trás do meu quadril, porque eu sinto assim que realmente parece que tá abrindo. E eu só sinto abrir quando eu sento para descansar, em pé, enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô fazendo as minhas coisas, tá tudo bem. É só parar para mim poder descansar um pouquinho, que já começa assim, na hora de levantar já dói, pra virar no sofá dói. Eu falo, mas não é possível. O Augusto não quer que eu descanse. E eu acho que é isso. Nós vamos ter vídeos aqui no canal. Então, se você conhece alguma gestante, né, que tá passando aí pelo mesmo período ou que já tá assim naquela fase final, nós teremos exercícios aqui no canal para vocês passarem também por esse período de forma tranquila, de forma saudável, praticando atividade física para ter um corpo que aguente, né, a gerar o bebê, para que vocês também fiquem bem e para que dê tudo certo. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro vídeo aí do nosso diário da gravidez. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí nesse vídeo para eu saber que vocês gostaram desse conteúdo. Compartilhe esse vídeo com outras gestantes ou outras mulheres que gostam de ver vídeos sobre isso, porque eu sempre gostei, mesmo não estando grávida. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!